Então vamos lá. Seguindo a Odisseia, né? Ou o morro abaixo, né? Parece que homem para pecar é igual aquele ditado, né? Fogo morra acima e água morra abaixo. Porque a partir do capítulo 3 a coisa vai só piorando, se estendendo. Então, no capítulo 9 nós vemos Deus estabelecer sua aliança com Noé. Capítulo 10 nós temos a genealogia. No capítulo 11 nós temos um texto clássico, né, conhecido. O capítulo 11 é famoso pelo evento de Babel, a chamada Torre de Babel. Ainda que muitas vezes nós não saibamos o significado correto, né, o símbolo, o que simboliza Babel. Então, aqui no Gênesis 11, nós temos a inversão, né? Lutero tem Lutero trata acerca da teologia, da cristologia de Lutero. Ele vai tratar o que ele chama de teologia da glória, teologia da cruz, onde a teologia da cruz leva a uma diminuição, ao sofrimento, à humilhação. Na teologia da cruz você diminui para ser maior. Na teologia da glória, você quer crescer para ser maior. É uma inversão de valores. E ele vai trazer isso no contexto da reforma, onde a teologia da glória busca aparecer, né, muito simbolizada ali pela prática das indulgências, para poder erguer a Basílica de São Pedro, majestosa, magnânima, né, delineada por escultores e pintores mais famosos do seu tempo. Enquanto na teologia da cruz nós vemos um rei que é cheio da glória esvaziar-se de si mesmo e, né, ser obediente até a morte, não qualquer morte, mas a morte mais humilhante que existia na época, que era a morte de cruz. Então, seguindo o avanço, né, o plano de redenção em ação, nós temos a nova humanidade, o pós-dilúvio, que continua em seus pecados, rebelião, autonomia, vaidade e arrogância. É interessante que no evento de Babel, contrapondo a ordem do Senhor, o Senhor tinha mandado povoai a terra. Povoai a terra. O Senhor abençoa, não só manda, mas como abençoa para que isso aconteça, né? Dominar, a mesma coisa que ele fala com Adão, ele fala agora para Noé, né? Sede fecundos, sede fecundo e povoai a terra. E nós verificamos, através da genealogia de Noé, no capítulo 10, nós vemos que os povos se multiplicam. Todavia, em dado momento, o homem olha ao seu redor e o propósito do povoar a terra, que era espalhar a imagem, ou seja, encher a terra da glória de Deus. A imagem de Deus era a sua glória, que então povoai a terra, espalhar, que todo canto se veja a imagem de Deus refletida na sua criação. O homem agora resolve não. Eu vou edificar, vou fortalecer para tornar o meu nome grande. O propósito de povoar a terra era tornar o nome de Deus grande. A glória de Deus encher a terra, como as águas. Mas o homem muda esse propósito. O homem quer ele ser grande. Ele se rebela, busca autonomia e por vaidade ele quer o seu nome grande. Gênesis 11, verso 4, vamos construir uma torre que alcance os céus. Ainda no verso 4, assim nosso nome será famoso. Ainda no verso 4, e não seremos espalhados pela face da terra. O homem tinha um plano. O homem tinha um plano. E me permita um parêntese, né, como diria Leclerc, momento pastoral. Hoje nós temos esse tempo que temos vivido. Hoje é dia 19 de maio de 2020. Nós estamos aí praticamente com 2 meses do que foi denominado confinamento social, distanciamento social, quarentena ou algo que o valha. E quanto essa situação
expôs que a nossa autonomia, a nossa vaidade, a nossa arrogância não serve para nada. Isso não nos torna grande. Isso não nos torna poderoso. Isso não nos dá o controle da nossa vida. Quantos planos foram adiados ou até mesmo, cancelados nesse período? Quantas estratégias, quantos projetos que fracassaram ou no mínimo foram adiados? Quantas ideias e planos autônomos, independentes da vontade de Deus, que deram ou darão em nada? Porque a parte de Deus nada acontece. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. E nada tem sido mais didático nesse período que temos vivendo de pandemia do coronavírus, do que isso. É Deus que está no controle da história. Como disse, é muito pertinente, muito atual a palavra de Tiago acerca dos mercadores, quando os comerciantes diziam: iremos a tal lugar, iremos, negociaremos e voltaremos. Tiago diz: tal sentimento como esse é maligno. Antes deveriam dizer: se o Senhor quiser, iremos, faremos e tornaremos. Eu acho que esse período que temos vivido nos será de grande valia nesse sentido. Eu acho que o povo de Deus vai se submeter muito mais a esse senhorio, seus planos, seus projetos, suas ambições. Eu acho que especialmente o povo de Deus vai deixar de ser autônomo. Essa autonomia que resulta numa arrogância, porque quando a gente planeja e busca executar a parte da vontade de Deus, isso é arrogância. Nós estamos sinalizando: eu não me importo com o que Deus acha disso. Aos meus olhos isso é bom. Não foi essa autonomia, essa arrogância, essa rebelião da Eva. Ela olhou e viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era agradável à vista. Para ela era bom. E nós repetimos isso ao longo da nossa vida. Retornando à nossa teologia bíblica, a nova humanidade pós-dilúvio, ela continua seus pecados de rebelião, autonomia, arrogância, vaidade. Frente a tamanha arrogância e independência de Deus e reconhecendo os perigos do esforço humano coletivo, o Deus que antes fixou a ordem do mundo e designou o homem para sua administração, agora provoca uma desordem na administração do homem, frustrando suas construções, seus planos, independente dele, e uma confusão na sua unidade, que é resultado da confusão das línguas. Aqueles esforços coletivos, muitos juntos, buscando o mesmo propósito, falando a mesma língua, Tanto é interessante isso que hoje a gente ainda usa essa expressão: nós temos que falar a mesma língua. Quando de um movimento em conjunto, quando de uma reunião, quando de uma decisão, nós precisamos falar a mesma língua. Porque falar a mesma língua representa, é uma figura de unidade. Um povo reconhecido pela sua língua também. Então, a confusão da língua, ela afeta frontalmente a unidade. E assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. É fato que isso não impediu o homem de construir suas cidades. No entanto, obrigou as cidades criarem identidade próprias, a partir da sua língua, a partir do seu idioma. Sob o juízo de Babel ainda, a humanidade, Deus estabeleceu um mandato cultural para o homem, ordenar a criação como mordomo dela. Em Noé, Deus também estabeleceu o mandato redentor, de reunir todas as nações para os seus propósitos redentores. Porém, nem a união humana e nem o seu domínio em si podem ser realizados pelos esforços próprios do homem.
independente de Deus. É interessante isso, porque a partir de Noé, do período pós-dilúvio, da geração pós-diluviana, nós temos o crescimento em larga escala do povo. Não que não tenha havido no período pós-queda até o dilúvio. O relato ali de 4 a 6 mostra que o povo cresceu. Mas é um crescimento muito maior, uma organização social, política, né? Você tem cidades, você tem produção, né? Produção de ferramentas, você tem um outro ambiente que nos torna conhecido o texto bíblico. E nós vemos esse ato de rebelião contrário ao propósito de Deus de povoar a terra, de reunir todas as nações. Porque quando pensa em ser uma única cidade, a decisão de povoar a terra está comprometida. Mas o fato é que a união do homem e o domínio do homem sobre qualquer coisa nunca será suficiente para nada independente de Deus. Nunca será eficaz independente de Deus. Nunca cumprirá o seu propósito independente de Deus. A dependência de Deus precede toda a realização humana. Essa é a verdade absoluta. De Gênesis 1 a 11, nós vemos a sucessão de narrativa revela um abismo cada vez mais largo entre o homem e Deus. Deus reage à manifestação do pecado de duas formas, com um julgamento cada vez mais severo, tendo este também intenções salvíficas. Ainda que a gente veja nesses primeiros 11 capítulos manifestações do juízo de Deus, a graça de Deus sempre está presente. O Senhor, no Gênesis capítulo 3, na conversa com o homem e a serpente, o Senhor fala, né? Maldita seja a serpente, maldita seja a terra, porém inimizade entre o homem, entre o nascido da mulher, a descendência da mulher e a descendência da serpente. Para a mulher, o Senhor diz que multiplicaria as dores. Para o homem, o Senhor diz que do suor do rosto tiraria do seu sustento. E que essa terra agora maldita produziria também abrolhos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e com tanto amor com que nos amou, ele diz: mas o nascido de mulher pisará a cabeça da serpente. Eu reordenarei. Eu trarei de volta. Eu farei acontecer no fim da forma que eu quero. Então nós temos a situação do homem e as boas novas de salvação. Novamente, Gênesis 6, nós vemos a declaração do juízo de Deus e ato contínuo a sua graça. Mas Noé achou graça aos olhos de Deus. E através de Noé e da sua família, da preservação de Noé e da sua família, nós vemos a manifestação da graça de Deus. A revelação, a confirmação da intenção de Deus de redimir a sua criação. Então, no Gênesis 11, nós temos ali, 3:11, as profundezas da depravação do ser humano. E após esse período que termina em Gênesis 11, nós vemos em Gênesis 12, Deus começar a pintar em cores vivas como levaria a cabo o seu plano de redimir toda a criação. Em Gênesis 12 nós temos o quê? Chamado de Abraão, minha gente. O pai da fé, pai de nações, pai de multidões. Aquele a quem o Senhor diz, como as estrelas dos céus e a areia da praia, assim será a tua descendência. Vamos então a nosso pai Abraão. Então, resumindo, de Gênesis 4 a 11, nós vemos julgamento e misericórdia. Noé representa o missionário que é testemunha fiel, justificado pela fé como instrumento de resgate de toda uma família. O interesse de Deus pela criação, a aliança que é feita após dilúvio. Em momento algum, o Senhor deixa de cuidar da sua criação. Aquele selo de viu Deus que tudo é bom,
ele é evidenciado pelo trato, pelo cuidado que o Senhor vai demonstrando ao longo das Escrituras. A missão é de Deus, ele comanda e coordena todo o plano de redenção na história. Ele dizimou, ele reconduziu, ele abençoou, ele espalhou, ele vai reunir. Assim, nada pode ser realizado independente de Deus, como o evento de Babel ficou muito claro. O homem intencionou, unidos que eram até então, fazer algo que o Senhor não quis que fosse feito. Então isso não aconteceu. A tradução do Evangelho nas línguas. O Pentecoste representa a inversão da maldição da Torre de Babel. A gente vê muitos comentaristas fazer essa associação, que na manifestação, na busca da glória do homem, há confusão das línguas. Na busca da glória de Deus, há uma língua comum, representada por esse evento de Pentecoste, onde os povos ouviram falar na sua língua materna pessoas de outra descendência.